pessoal, eu já estou aqui no quarto dia de Mundo Unifor. O evento está cheio de atividades incríveis. Bora junto comigo acompanhar o que está acontecendo aqui no campus mais lindo. Bora! E eu começo o dia aqui no auditório da biblioteca para acompanhar a oficina de Storytelling e construção de marca pessoal com ele, Luiz Teles, que compartilha com a gente um pouquinho de como contar boas histórias pode transformar a nossa forma de se apresentar para o mundo. Bora conferir o que está rolando? Fala pessoal, estou aqui com ele, Luiz Teles, que vai dar essa oficina de marca pessoal. Luiz, fala pra gente como o Storytelling pode ajudar quem aí está construindo a sua marca pessoal. Primeiro com estrutura, né? O storytelling ele tem essa capacidade de organizar as informações justamente para que a gente possa saber em que momento a gente emociona, que momento a gente conta, fala sobre dar informações, que momento a gente espera para ter aquele suspense. Então, na medida em que a gente usa essas técnicas do storytelling, a história, a nossa própria história, porque a marca pessoal nasce da nossa própria história, ela vai ficando mais clara. E isso é fundamental para quem quer começar a construir essa marca pessoal. E qual dica você daria para quem quer se destacar nas redes sociais com autenticidade? Eu acho que é procurar as referências mais interiores, assim, mais próprias, mais pessoais. Tudo que a gente tem visto por aí, as pessoas gostam mais daquilo que elas percebem que é absolutamente único daquela pessoa. Né? Então, não ser um personagem, não tentar, não necessariamente seguir as tendências, né? Porque a gente tem às vezes a gente tem uma vontade de seguir uma trend, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Talvez não faça sentido para você, porque a sua personalidade não condiz com aquela trend. Então, a recomendação é essa, o que é só seu, de verdade, o que compõe essa coisa única, que seja uma lembrança, seja um jeito de onde você veio, seja a história do seu nome, mas tem coisas que fazem da gente a gente muito único. Então, a recomendação é sempre buscar de dentro para fora quais são essas coisas e elas é que tem que ser o assunto do seu conteúdo. Muito bacana, Luiz. E qual em meio, né, a esse contexto, qual a principal dificuldade em contar, em criar boas histórias? Eu acho que tem algumas dificuldades. A primeira delas é a gente resistir ao algoritmo, porque a gente tende, como eu falei da coisa das trends, né, a gente tende a querer agradar todo mundo e agradar o algoritmo. E isso faz com que a gente tente fazer conteúdos que são mais pasteurizados, são mais iguais a outros conteúdos. Então isso é um desafio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resistir. Porque se você acredita naquilo que você está fazendo, as pessoas vão reconhecer e elas vão engajar. Então a primeira dica eu acho que é essa. E a segunda dica é como é que a gente pensa, planeja um pouco, né? Ou seja, a gente tem logicamente o desafio grande é a atenção. Então esse é um outro grande problema que a gente tem hoje, como é que a gente consegue pegar a atenção. E quando você usa a estrutura narrativa, quando você planeja o seu conteúdo para que ele entre no momento certo, para que ele, né, traga um gancho naquele momento certo, mas de novo, mantendo a sua autenticidade, a tendência é que você consiga fazer com que você consiga superar esse desafio da atenção. Então você chama a atenção logo de cara, mas sempre com uma coisa que é só única, que é só sua, que seja muito original. Vocês piscaram e eu já estou aqui em outro ponto do campus. Agora para conferir a oficina de carimbo a Ecobag, promovido pelos cursos de moda e design de moda da Unifor. A ideia aqui é unir muita sustentabilidade e, claro, muita criatividade. Então vem comigo conferir o que está rolando por aqui. E eu estou aqui com a professora Ana Cláudia, ela que é professora dos cursos de moda e design de moda na área de criação. Professora, fala pra gente como surgiu a ideia de fazer essa oficina tão criativa. Bom, a gente aqui na moda, né, a gente trabalha muito com essa questão do pintado, do fazer à mão e tudo mais. E aí a gente pensou, vamos ter que fazer uma oficina, vamos fazer essa oficina de quê? Né? Aí vamos unir a história da Ecobag, que é algo super prático para o dia a dia, para você levar em diversas ocasiões diferentes, né? Mas com um toque especial, um toque manual e um toque só teu, um olhar só teu a respeito daquilo ali. E aí a gente juntou uma coisa com a outra e aí cada um vai poder personalizar a sua Ecobag e vai poder sair passeando por aí com ela. Eu confesso que eu estou ansiosa. Eu vou pintar a minha, viu? Porque eu não resisto. Tem que mostrar o resultado. Tem que mostrar o resultado. E professora, qual a importância da gente abordar o tema sustentabilidade e a sustentabilidade nos cursos de moda? É fundamental. Se a gente hoje em dia não pensar em sustentabilidade, a gente não está pensando na gente.
né? Porque como é que esse mundo vai se tornar sustentável para as outras pessoas, né? Cada dia mais a gente está vendo as coisas que estão acontecendo, a natureza gritando e dizendo assim, ei, presta atenção, né? Eu sou mais forte do que tudo isso. Então vocês têm que de fato repensar várias coisas. A moda tem uma questão muito séria, né? Porque o que a gente gera de resíduo não é brincadeira. Então a gente tem que parar para refletir, ver qual é o nosso papel diante de tudo isso, para poder ir mudando aos pouquinhos esse mundo. Se a gente for cada um fazendo sua parte, aos poucos essa realidade começa a mudar. Muito bacana, muito obrigada, professora. E agora eu vou me aventurar, né, fazendo parte dessa oficina e mostro o resultado aí para vocês. E é interessante também falar que essa oficina, a temática da gente vai ser Mundo Unifor. Aí a gente está trazendo muito verde, né? Por quê? Porque esse nosso campus é maravilhoso aqui e aí a gente vai se inspirar nele para poder criar. E eu estou aqui com as meninas que estão participando dessa oficina, Lara e Laura. Lara, fala pra gente como é que está sendo botar a mão na massa e sair daqui com ecobag feita por você. Tá sendo muito legal, na real, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. E aí eu só fui colocando e veio na minha cabeça músicas, espaços, memórias, sabe? Tá sendo bem massa, bem legal. Eu sou uma pessoa muito artista, então eu sempre faço de tudo, mas nunca tinha feito ecobag. Minha primeira experiência está sendo bem boa. E agora eu vou falar aqui com a Lara. Fala pra gente sobre essa experiência, como tá sendo pra você também. Tá sendo muito massa, porque acho que é a primeira vez que eu faço alguma coisa assim, à mão mesmo, e eu gosto muito de arte, gosto muito de fazer essas coisas, mas é a primeira vez que eu boto a mão na massa, e tá sendo muito massa, porque realmente eu vou sair daqui com um ecobag de graça, né, então tá sendo bem legal. E como prometido, está aqui a minha ecobag produzida por mim, com muito amor e carinho. E aí, que nota vocês dão para ela? E para fechar o meu dia de coberturas, eu vim acompanhar o lançamento da obra Cartas a uma Jovem Analista. O evento está reunindo várias autoras incríveis e, claro, um público interessado em literatura e psicanálise. E eu estou aqui com ela, Ana Bernardes, ela que foi a idealizadora dessa obra, que juntou várias autoras. Ana, fala pra gente como foi reunir tantas vozes femininas nessa obra. Olha, foi um processo, né, de recolhimento das cartas. Primeiro a gente teve os convites, né, são 103 cartas nesse livro de psicanalistas que praticam a psicanálise no Brasil e em outros lugares também fora do Brasil. Isso se dá também pelo fato de eu acreditar que é emergente que a gente pense no patrimônio literário das mulheres que praticam a psicanálise no Brasil. Então, quando a gente traz um compilado, né, de documentos, de cartas, né, a gente está falando de subverter a lógica daquilo que está consagrado, né? A gente está falando de documentos mesmo, nós estamos falando de uma plurivocidade de versões até então limitadas. E para quem está começando a escrever agora, qual conselho você daria? Olha, escreva com aquilo que está viralizado em si, né? Eu penso assim que é muito importante que a gente não se entregue somente a um delírio narcísico. Eu acho que tudo que a gente escreve é também político. Então, escreva com aquilo que está viralizado em si, não se preocupe em encantar pessoas com palavras, porque hoje tem esse fetiche, essa mercadoria na literatura, a gente está vivendo um momento, né, de refluxo literário. Então, aposte, né, aposte naquilo que está viralizado em si, aposte na sua memória, aposte na sua ancestralidade, né, na sua mentalidade histórica, isso é muito importante. E olha, o Mundo Unifor não para. Agora quem traz o grande destaque da noite, a palestra com Vera Iaconelli, é ela, Eduarda Girão. E aí, Duda, fala pra gente o que tá rolando aí. Oi, Emily. Oi, gente. Agora eu tô aqui na Praça Central esperando começar a palestra da Vera Iaconelli. Ela vai falar sobre conexões humanas na era digital. Um assunto super atual e muito necessário. Agora a gente vai acompanhar um pouco dessa palestra e vamos ver como é que tá o pessoal e as expectativas para esse momento. Despertam sempre curiosidades, né? Assim, a gente está sempre aberto, né, para pensar um mundo novo que se apresenta.
né? Assim, não tem como a gente voltar atrás, né? Então, assim, vivemos num tempo, né, das tecnologias, da hiperconectividade, e como é que a gente, né, enquanto psicóloga, psicanalista, né, educadora, como é que a gente se posiciona diante dessa mudança, né? Assim, de mudanças que são constantes, que tem, né, tem os excessos, né, no sentido às vezes negativo, mas tem muitos aspectos positivos. E a gente, enquanto educador, tem que estar atento, né, ao tempo que a gente vive, né, ao momento histórico que a gente vive. A imagem, a gente monta a imagem e na internet você só tem os melhores momentos, você só tem as cenas editadas, cenas nas quais eu vou picando tudo que vale a pena mostrar e vou escondendo todos os bastidores, né? E nesse jogo, essa geração é uma geração que acredita na imagem e fica muito, muito desorganizada quando a imagem se mostra quebrada, fugidia, incontrolável. Ouvir a Vera, né, falar sobre a vida, né? E quando a gente traz o tema humanidades, é exatamente repensar, né, todo esse nosso papel, né, enquanto pessoas, famílias, enfim, nesse mundo tão hiperconectado, né, em que se fala tanto de tecnologia, né? Então eu acho que é o resgatar essa centralidade nas pessoas, na vida, na nossa saúde emocional, né? A gente vive num mundo que demanda tanto da gente, né? O Pelais falou na segunda-feira, né, do trabalho da vida, do trabalho profissional, e de fato eu acho que isso tudo, né, faz com que as pessoas se sintam mais sobrecarregadas, né, mais desafiadas. E eu acho que a Vera, ela fala muito disso, ela fala da vida, ela fala da questão da parentalidade, das famílias, né? E tudo isso dialoga conosco, né? E assim a gente encerra o nosso 4º dia de Mundo Unifor. Mas ainda tem muito mais amanhã. Então fique ligado nas redes sociais da TV Unifor e da Unifor. E até mais!